Hoje a gente vai tratar do capítulo 3 do Capital no século XXI, e esse capítulo se chama exatamente As Metamorfoses do Capital, porque é nesse momento do texto em que o Piketty vai tratar da maneira como o estoque de riqueza produzido entre os séculos XVIII até o século XXI vai sofrer uma série de transformações. E ao longo dessas páginas do texto, o Piketty vai exatamente tentar mostrar o que se transforma e o que permanece nesse longo processo de mudança do perfil da composição da riqueza internacional. Ele começa o capítulo exatamente discutindo, a partir das referências literárias do século XIX francês, do século XIX inglês, a maneira como a riqueza naquele momento podia ser visualizada e podia ser vislumbrada em torno, sobretudo, das propriedades de terra e das propriedades dos títulos fundiários. Uma dinâmica de classe marcada pelos casamentos, pelas heranças, pelas intrigas de família, pelas disputas de riqueza, envolvendo uma série de relações familiares que marcavam aquele momento de maneira muito intensa. E o que o nosso autor vai observar é que, ao longo desse imenso período que vai do século XVIII até o século XXI, o volume de riqueza produzido pela economia internacional permanece relativamente o mesmo. No entanto, o que se transforma é o perfil dessa riqueza, é a maneira com que essa riqueza é conquistada e a natureza a partir de onde essa riqueza emerge. Enquanto, como eu estava dizendo, no século XVIII, toda essa riqueza ela é muito caracterizada pelas terras e pelos títulos fundiários, na virada do século XX para o século XXI, o perfil da riqueza vai estar muito mais marcado pelos ativos imobiliários, pelos imóveis e pelos ativos financeiros de que dispõem os grandes atores econômicos dos diversos países. Essa passagem de uma mudança de uma riqueza mais caracterizada pelo perfil fundiário para uma riqueza mais caracterizada pelo perfil financeiro é a grande transformação, é a grande metamorfose pela qual passa o capital nesse imenso período. E essa mudança vai produzir uma nova relação entre a riqueza pública e a riqueza privada, entre a maneira com que o Estado e o mercado se relacionam. Esse ponto é um ponto fundamental para o nosso autor, exatamente porque ele vai chamar a atenção para o fato de que a transição de uma riqueza mais imóvel, mais fixa, que é a característica dos séculos XVIII e XIX, para uma riqueza mais móvel, baseada em ativos financeiros, em papéis, portanto mais fluida, que é o que caracteriza os séculos XX e XXI, tem como pano de fundo a mudança no papel exercido pela própria riqueza pública na construção do capital internacional. O nosso autor vai chamar a atenção de maneira muito enfática para o papel cumprido pelos títulos da dívida pública em todos esses países que participam do desenvolvimento do capitalismo global. O que são esses títulos? Na verdade, são papéis emitidos pelo Estado com o objetivo de financiar suas atividades de implementação de políticas públicas, de financiar os seus déficits orçamentários e que tem como objetivo construir um novo mecanismo a partir do qual o Estado pode angariar os seus recursos. Via de regra, os títulos da dívida pública são tratados como parte do patrimônio estatal de uma nação. A subversão produzida pela análise do Piketty vai produzir a interpretação de que, na verdade, esses títulos devem ser computados como riqueza privada. Afinal de contas, os papéis que o Estado emite, na verdade, servem como mecanismos de rentabilidade para os atores financeiros que adquirem esses ativos. E, nesse sentido, eles fomentam uma dinâmica de geração de riqueza muito específica para os seus portadores. Portanto, os títulos da dívida pública funcionam menos como uma riqueza que se registra a partir do patrimônio do Estado e muito mais como uma riqueza que rende rentabilidades para os atores econômicos privados, que são os portadores desses papéis. Exatamente por isso, esses títulos são responsáveis pela intensificação da concentração de renda, na medida em que não é o conjunto da população que desfruta dos ganhos desses papéis, mas só aqueles compradores que adquirem esses ativos e que, a partir da sua rentabilidade, conseguem auferir os seus ganhos e os seus lucros. O Piketty vai mostrar como essa dinâmica se desenvolve do ponto de vista histórico
e vai chamar a atenção para a maneira como esses títulos públicos vão ganhando centralidade ao longo do desenvolvimento do capitalismo e do desenvolvimento do processo de acumulação nos países centrais. Para isso ele usa como exemplos prioritários o caso da Inglaterra e o caso da França. E ele vai mostrar como nesses dois exemplos o papel exercido pelos títulos da dívida pública vai ser fundamental para países como a França e como a Inglaterra. Exatamente porque é a partir da emissão desses títulos que o Estado consegue angariar recursos e créditos para que ele possa financiar sua expansão e financiar sua implementação de políticas públicas. Ao contrário do que indica o pensamento econômico tradicional, o sucesso do desenvolvimento de um Estado, aponta o Piketty, não necessariamente depende da quantidade de recursos que o Estado consegue poupar, mas, pelo contrário, o sucesso econômico de um Estado é denunciado pela quantidade de recursos que o Estado consegue gastar e gastar, sobretudo, a partir da emissão dos seus títulos da dívida pública. Curiosamente, os principais exemplos históricos de países que alcançaram a condição de hegemonia internacional, como é o caso da Inglaterra e o caso dos Estados Unidos, são marcados não por superávites fiscais, não por contas públicas positivas, mas por contas públicas negativas. Exatamente porque, nesses dois casos, o desenvolvimento desses países se baseou numa emissão crescente de títulos, num financiamento econômico intensamente baseado no mercado de capitais e na exportação de capitais para outros países. O Piketty vai apontar que o sucesso econômico das grandes potências ele é determinado por dois déficits. Primeiro, o déficit fiscal, a capacidade de gasto que um Estado consegue realizar, e segundo, o déficit comercial. O desenvolvimento econômico, ao contrário do que pensa o senso comum, não necessariamente precisa se organizar em torno de um maior volume de exportações quando comparado às importações, do ponto de vista comercial. É possível que um Estado consiga se desenvolver comprando mais produtos de fora do que vendendo. E isso acontece exatamente porque essa dinâmica comercial é substituída por um superávit financeiro que faz com que países como Inglaterra e Estados Unidos possam comprar muitas mercadorias dos seus parceiros econômicos, mas ao mesmo tempo eles exportam muitos capitais para esses mesmos parceiros. Eles são responsáveis por uma dinâmica de empréstimo muito intenso, de financiamento dos parques empresariais dos outros países, e isso é o que organiza o desenvolvimento econômico de um país que pode vir a se tornar uma potência. Nesse sentido, a principal metamorfose do capital que o Piketty vai apontar nesse capítulo 3 é exatamente essa passagem de uma riqueza fixa, baseada em imóveis e em terras agrícolas, no século XVIII e XIX, para uma transição em direção a uma riqueza mais fluida, baseada em papéis, em ativos, todos lastreados pelos títulos da dívida pública, que na verdade se constituem uma forma de riqueza pública que se converte em riqueza privada a partir dos rendimentos que gera para os seus portadores e com isso acaba potencializando uma dinâmica de concentração de capital.